O atual arco de Egghead está sendo bem interessante, principalmente por mostrar acontecimentos que ocorreram em paralelo à própria aventura de Luffy, o que acabou ajudando na evolução do personagem. E com tudo isso acontecendo, nos foi revelado uma nova raça que parece ter uma grande importância na história de One Piece, no qual Bartolomeu Kuma faz parte. Então hoje vamos falar sobre uma das raças mais interessantes de One Piece, os Bucaneiros. Os Bucaneiros são uma raça muito antiga, estando presente no mundo de One Piece há pelo menos mais de 800 anos, tendo em vista que a sua linhagem parece ter ligação com o próprio século perdido e o grande reino que existiu durante esse período, mostrando que os Bucaneiros possivelmente tiveram uma grande importância para o desenvolvimento do grande reino no passado. Atualmente só temos Kuma como um dos membros dessa raça, sendo evidente pelo seu imenso porte físico, o que chamou a atenção de Vegapunk para a criação dos pacifistas, já que seu porte físico seria perfeito para o acoplamento de várias modificações científicas sem muitos riscos. Além desse corpo massivo e robusto, os Bucaneiros parecem ter uma força sobre-humana consigo, mantendo certas características por terem sangue de gigantes em suas veias. Porém, fora essas características notáveis na raça, os Bucaneiros mostram um poder único consigo, que não foi bem explicado. Só que graças a Kuma já temos uma grande noção das suas peculiaridades. Bom, vamos falar dessa raça com mais calma, afinal simplesmente jogar informações pode deixar o vídeo muito confuso. Primeiramente, o que são os Bucaneiros? Essa é uma raça peculiar que possui o sangue de gigantes em suas veias, o que acaba fazendo eles se destacarem por seu imenso porte físico, tendo tamanho superior à maioria dos humanos, mas que ainda assim se mostra muito menor que os gigantes comuns. Suas características, mesmo sendo notáveis, só é possível de realmente identificá-los por meio de um exame de sangue, já que eles se assemelham muito a humanos altos. Junto a esse enorme porte físico, os membros dessa raça possuem uma força física e resistência sobre-humanas, conseguindo executar golpes poderosos mesmo que sem o uso de haki, além de conseguir suportar uma maior quantidade de danos físicos. A raça em si acaba sugerindo que em algum momento da história, um humano e um gigante tiveram algum tipo de relação entre si, gerando o que conhecemos hoje como Bucaneiros. Porém, pesquisando um pouco, vi que há algumas informações sugerindo que essa raça de alguma forma não é a junção entre esses dois, dando a entender que os Bucaneiros são seu próprio povo, sendo uma raça que ficou entre os humanos e os gigantes, o que realmente faz sentido, tendo em vista que o humano e o gigante não seriam capazes de acasalar. Mas sinceramente eu prefiro ficar na dúvida até uma possível confirmação de como essa raça foi gerada. Mesmo que um Bucaneiro tenha relação com o humano, parece que seus possíveis filhos não são considerados uma raça híbrida entre Bucaneiro e humano, sugerindo que ou os filhos serão humanos ou Bucaneiros, sem o meio termo. E isso é mostrado com Bartolomeu Kuma, que é filho de um Bucaneiro e possivelmente uma humana, mas ainda assim é considerado um Bucaneiro legítimo. Provavelmente isso se deve ao fato dessa raça já ser um híbrido, fazendo com que a junção de humano e Bucaneiro resulte somente em um filho com características somente de uma das duas raças. Aparentemente, mesmo sendo humana, Bonnie mostrou ser capaz de usar seu Distortion Field para dar características de um Bucaneiro ao seu corpo, se tornando incrivelmente forte e resistente, por mais que não tenha nascido como uma Bucaneira legítima. E com todas essas características que os Bucaneiros têm, acabou chamando a atenção de Vegapunk para usar o corpo de Kuma na criação dos pacifistas, o que mais tarde foi ordenado que fizesse o mesmo com o próprio Bartolomeu. Agora vamos falar sobre a habilidade especial dessa raça. Uma coisa muito interessante sobre os Bucaneiros é que eles mostram ser capazes de usar a sua própria força de vontade para manipular objetos sem vida, ou algo semelhante a isso. Durante a luta contra Saturn, Kuma foi capaz de ir até Egghead para ajudar Bonnie, e após isso nos foi revelado que o Gorosei havia ativado a autodestruição do corpo de Kuma, que foi modificado por Vegapunk para apenas deixá-lo em um estado vegetativo, sem vontade própria e incapaz de ouvir comandos. Só que ainda assim o corpo de Kuma foi capaz de se mover e chegar até a ilha para proteger a sua filha. E após isso, o próprio Vegapunk disse que é ilógico que ele tenha a determinação para conseguir se mover. Todo esse evento não foi nada mais nada menos que a própria capacidade especial dos Bucaneiros de manipular objetos inanimados com a sua força de vontade. E fica evidente que foi essa habilidade que resultou isso, pelo simples fato de que, mesmo que isso fosse algum tipo de falha na programação do seu corpo de ciborgue, não era para ser possível que ele se mova por sua própria vontade. Afinal, todas as suas memórias haviam sido apagadas por Vegapunk a mando dos Gorosei. Além disso, o próprio Vegapunk cita que isso pode ser a habilidade especial dos Bucaneiros, que ele se refere como amor. Então, além do corpo resistente e robusto, eles são capazes de transmitir a sua força de vontade para executar um desejo muito forte que possuem, que no caso de Kuma era apenas proteger a sua filha. Então, os Bucaneiros podem ser um povo incrivelmente resiliente que simplesmente não pode ser dominado por outros. Isso significa que, mesmo quando Kuma teve a sua liberdade completamente removida, seu corpo ainda herdou a sua vontade,
apesar de tecnicamente estar morto. Mesmo sendo uma habilidade interessante, não se sabe até onde seus limites vão, afinal talvez seja possível que os bucaneiros também consigam passar seus ideais por gerações. Porém, isso é só uma possibilidade. Uma outra coisa interessante que essa raça possui é a sua crença. Quando Bonnie olhou o passado de Kuma, conseguimos notar que tanto ele quanto seu pai tinham uma crença muito forte em Nika, acreditando que algum dia ele iria retornar e mudar o rumo do mundo, salvando os escravos e trazendo a liberdade a todos. Até mesmo Bonnie acredita firmemente nisso. Aparentemente, essa é uma crença passada por gerações dentro da raça dos bucaneiros, no qual eles mostram acreditar ser muito mais do que uma simples lenda, sendo o contrário do que a maioria das pessoas em One Piece mostram, já que quase todos os personagens que citam Nika na obra referem-se a ele como um tipo de lenda antiga. Essa crença passada por gerações pode ser pelo fato de que em algum momento no passado, antes ou durante o século perdido, os bucaneiros tiveram interação direta com o antigo usuário da Hito no Mi modelo Nika, fazendo com que todos os membros dessa raça criassem uma esperança muito forte em Nika, o que após o passar do tempo foi se tornando uma crença transmitida por gerações entre eles. Mesmo após a sua quase extinção, os pais de Kuma ainda transmitiram essa crença ao seu filho, que acabou fazendo o mesmo com a sua filha Bonnie, mostrando que os bucaneiros têm uma ligação muito forte com Nika. E para finalizar, vamos entender o motivo da extinção dos bucaneiros. Como já sabemos, os bucaneiros possuem um corpo muito resistente e forte, além de uma habilidade comum consigo. Porém, isso não é a única coisa que chama a atenção nessa raça. Aparentemente, os bucaneiros possuem ligações com figuras importantes do passado de One Piece, como por exemplo o próprio Nika. Como já sabemos, Nika foi um deus que viveu durante o período do século perdido. Ele lutava com total liberdade e usava sua imaginação nas batalhas, além de trazer sorriso àqueles que foram escravizados e os libertar de sua miséria. Então, provavelmente, os bucaneiros tiveram uma forte interação com Nika durante esse período do século perdido. Ou até mesmo pode ser que um membro dessa raça tenha sido o usuário da Hito no Mi modelo Nika. Infelizmente, não temos a confirmação de nada. Então, mesmo que seja por esse, ou talvez por algum outro motivo, os bucaneiros são detestados pelos membros do governo mundial, sendo até mesmo dito que o povo dessa raça cometeu um grave pecado contra o governo. E por conta disso, eles acreditam que essa raça deve ser escravizada ou erradicada a todo custo. Por mais que não tenha sido nada confirmado e só haja teorias sobre isso, pode ser que realmente um dos usuários da Hito no Mi modelo Nika tenha sido um bucaneiro, já que qualquer coisa que envolva essa fruta acaba sendo tratada da pior forma possível pelos membros do governo mundial, especificamente os Gorosei. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para não perder vídeos como esse. Comenta aí a sua opinião sobre essa raça e eu espero te ver no próximo vídeo.